Ouvir sobre tudo isso nessa noite é nos fazer pensar sobre a cruz. Um lugar de compaixão, um lugar de graça, um lugar de misericórdia, um lugar onde abundou de forma plena o amor do nosso Deus. Quando ali Ele se entrega por nós, derramando o seu sangue para perdoar-nos, o que temos então a oferecer ao Senhor por tudo isso? Ao pensar sobre as questões que envolvem a cruz, muitas vezes me faz pensar sobre o que eu tenho feito com tudo isso. Ao olhar para essas canções, nós ouvimos palavras como compaixão, como graça, misericórdia, perdão. Ao olhar para essa mensagem de hoje à noite, cantada através do coro da nossa igreja, nós somos convidados a refletir sobre a graça do Senhor. Um amor que foi transformado naquela cruz, foi dedicado naquela cruz e foi oferecido a cada um de nós, a fim de que a palavra amor passasse a ter um novo sentido, passasse a ter um novo significado, quando entregue naquela cruz o sangue de Jesus, ele é entregue, ele traz para nós toda uma nova referência de amor, de misericórdia e de perdão. A Páscoa não é apenas um advento do cristianismo, qualquer algo que se inventou para que pudessem parar em algum momento, mas é talvez o momento ápice da vida do cristão. Claro, nós vivemos num país capitalista e nada contra isso, o fato é que o Natal se tornou algo mais importante do que a Páscoa. No Natal se vende, na Páscoa não. Porque a Páscoa nos faz refletir a dor, a Páscoa nos faz refletir o sacrifício de Jesus. O tema da mensagem de hoje, dedicação intencional. Foi isso que Jesus fez por nós. Houve uma dedicação dele. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia, no livro de João, no capítulo 10. Nos versos 17 e 18, João 10, 17 a 18. Jesus, ele estava aqui discorrendo sobre si mesmo, falando que ele era o bom pastor. Ele estava diante de um discurso difícil para pessoas que estavam a fim de pegá-lo num deslize para poder provocar ali a sua crucificação. Eles já não estavam mais gostando daquela caminhada e tudo aquilo que Jesus já estava influenciando as vidas, a forma, o cotidiano de muitas outras pessoas. Então nós chegamos então aqui ao versículo 17, quando Jesus ele vem dizer que é por isso que o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida de forma livre, de livre vontade, de livre desejo. Assim sou livre, inclusive, para revê-la. Ninguém tira ela de mim, pelo contrário, eu a dou espontaneamente. Eu a dou intencionalmente. Quando Jesus está lá na cruz, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele está fazendo uma entrega completa, Ele está fazendo uma dedicação de si mesmo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Lembra que nós ouvimos o coro dizendo, devia ser eu, devia ser as minhas mãos, devia ser os meus pés. Porque se Jesus não tivesse, como o Cordeiro de Deus, tivesse sido morto ali, eu confesso que eu nem sei se nós existiríamos. O fato é que, ao olhar para aquela cruz, para olhar para aquela morte, eu vejo ali uma dedicação de amor incondicional, de alguém que olha com misericórdia para a missão pela qual ele veio, ele olha para aqueles que estavam vivendo com ele. Chegamos então em João 17, João 16, João 17, quando nesse texto nós temos um diálogo de Jesus, e ali ele diz, Pai, no capítulo 17 ele vai dizer de João, Pai, é por eles,
É pelos filhinhos, por aqueles que ainda ouvirão, é por eles, Senhor. Esse é o amor incondicional de Jesus. Aquela cruz, Ele oferece de forma incondicional compaixão, perdão. Ainda houve tempo para isso. Em Lucas, há um diálogo interessante, já no finalzinho do livro, no capítulo 23. Quando Jesus está sendo crucificado, naquele momento de dor, de agonia, de desespero. Tinham 2 ladrões do seu lado. E Jesus ainda age com graça e misericórdia. Tinham aqueles que estavam diante de si, zombando. E Jesus olha e diz: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E esse ato intencional, dedicado do Senhor, de oferecer a nós a compaixão e o perdão, os quais foram alvos naquele momento, nós também somos alvos, ainda hoje, dessa compaixão, do perdão e da misericórdia. O que nós temos feito com isso? De que forma você tem lidado com isso? Ok, a Páscoa já passou, mas a morte na cruz nunca passará. O que lá foi oferecido nunca passará. Porque todos os dias nós precisamos também nos dedicar intencionalmente em amor, compaixão e perdão. Ao chegar no livro de Hebreus, no capítulo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está ali assentado à destra do trono de Deus. O Senhor Jesus, Ele faz uma dedicação intencional de toda resiliência e de toda esperança, oferecendo àqueles que creem nele, aqueles que disserem sim, eu me arrependo e me reconheço pecador. O Senhor oferece esperança. O Senhor oferece resiliência. O Senhor oferece para você a graça. E o que você tem feito com ela? Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu para que todo aquele que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. Por isso que nós precisamos desenvolver a nossa fé, desenvolver também a nossa perseverança. Assim fizeram os cristãos no primeiro momento como igreja. Ao olhar para Atos 2, o versículo 42 ao versículo 47, nós vamos ver a palavra perseverança pelo menos 3 vezes. Porque ali eles se dedicavam com perseverança para desenvolver a fé, para desenvolver a comunhão, para desenvolver tudo aquilo quanto um cristão precisa desenvolver para manter intimidade com Deus. E você? O que você tem feito? Nessa noite, querido, eu quero te convidar a pensar sobre os próximos passos da tua vida. Eu quero te convidar a pensar sobre o que você de fato irá fazer com todas essas informações. Pastor Léo, hoje pela manhã fez uma citação, achei muito interessante. Onde ele disse assim: todo ano tem mês da família, mas todo ano a gente precisa falar sobre isso. Todo ano tem acampamento, e todo ano é um novo recomeço, um acampamento. E o pastor Léo então disse assim para a gente: por que você não faz um acampamento na sua casa? Por que você não faz um mês da família na sua casa todo dia? O que o pastor Léo estava nos ensinando hoje de manhã é o que eu também quero te ensinar agora. É dizer assim: irmão, não adianta ter só informação, você precisa colocar isso em prática, você precisa viver. Porque o processo de metanoia, de transformação, ele ocorre quando nós vivemos. Quando nós desenvolvemos a intimidade, é na caminhada, é no percurso, é no processo. É quando você erra e Deus te oferece perdão. É quando você, mais uma vez caminhando, tropeça e Deus te oferece graça. E mais uma vez você caminhando e Deus sempre está ali do teu lado. Quantas pessoas chegam e digam: pastor, eu ainda não estou pronto para a sala de batismo.
Mas por quê? Ah, pastor, eu ainda tenho tanta coisa para resolver, eu ainda tenho uns pecados para confessar, eu ainda tenho algo para me livrar. E quando eu digo para aquelas pessoas, aí é onde está a virada de chave. Você não precisa ir lá resolver esse problema, porque até agora você não resolveu ele sozinho. Quem vai resolver isso com você é Jesus. É no processo, é no dia a dia, é na intimidade. Eu quero convidar você agora, querido, a fechar os seus olhos. Quero convidar você a abaixar a sua cabeça. Esse tempo de oração em que nós estaremos agora produzindo em nós algo que talvez para você seja novo, para alguns não. Mas eu te confessar ao Senhor. O que você precisa então dizer ao Pai nessa noite: Pai, obrigado pela cruz. Me perdoa porque eu não tenho sido digno dela. Porque eu não tenho feito valer, Senhor, o sacrifício, o sangue de Jesus. Talvez você já tenha uma caminhada de fé longa e esteja também fazendo essa oração. Louvado seja Deus, porque isso mostra maturidade. Essa é uma oração que eu faço todos os dias da minha vida. Todos os dias. Senhor, o que eu tenho para te oferecer é tão pouco diante do tanto que tu já fizeram. Senhor, perdoa os meus pecados, Pai, porque eu sequer sou digno de ser chamado teu filho. Mas talvez você esteja fazendo essa oração hoje pela primeira vez. E como um filho pródigo, talvez você esteja pensando: é hora de voltar para a casa do Pai. E experimentar da parte dele essa dedicação intencional que ele ainda hoje tem para nos oferecer. Esse cuidado abundante que ele tem para nos entregar. Porque ele está a fim de colocar você no colo e de tratar você, cada ferida, cada tropeço, cada erro. Se nessa noite, querido, você chegou aqui na casa do Senhor e você está fazendo essa oração hoje pela primeira vez, eu vou te dizer agora o que está acontecendo com você. Mantenha os seus olhos fechados e cabeça baixa, continue orando. E agora só presta atenção no que eu vou te dizer. Se você está fazendo essa oração pela primeira vez na tua vida, o que está acontecendo agora, querido, é que o Espírito Santo do Senhor está trabalhando na tua vida. Se você se arrepende dessa caminhada, se você entende que todo o sacrifício foi por você, e nessa noite você quer dizer sim ao Senhor Jesus, se você quer dizer: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, eu me rendo, Senhor, a Ti, levante a sua mão em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ao levantar a mão, você estará dizendo sim para o sacrifício de Jesus. E que você quer dizer para Ele que você está a fim de viver uma nova vida, uma vida transformada, uma vida completamente diferente de tudo que você já viveu. Levante sua mão em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida, querido. Continue de olhos fechados, meu irmão. Deus abençoe a tua vida. Talvez você esteja aqui, meu irmão, esteja afastado dos caminhos do Senhor. Um dia você já tomou essa decisão. Um dia você já disse sim para Jesus, mas pelas razões da vida, você então tomou um outro rumo. Mas hoje, ao estar na casa do Senhor, o Espírito Santo está falando contigo, e você também quer levantar a sua mão, e eu quero te dar essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Se você quer se reconciliar com o Senhor, levante a sua mão em nome dEle. Diga sim para essa aliança. Deus te abençoe. Aqui na frente eu tenho gente levantando a mão. Deus abençoe a tua vida, eu tenho gente levantando a mão lá atrás. Louvado seja o nome do Senhor, porque hoje está tendo salvação, rendição, perdão, cura e transformação na casa do Senhor. Nós vamos cantar uma canção. Essa canção, ela marcou a minha história. Houve um tempo na minha vida em que eu passei por um grande deserto com a minha esposa. Um tempo difícil, que nós estávamos sofrendo calados, eu e ela. Pouquíssimas pessoas sabiam do deserto em que nós enfrentávamos. Na época eu tinha um pequeno grupo,
que se reunia na casa de uma família muito querida nossa. Eu já contei essa história aqui na igreja, volto a contá-la, e conto com carinho. Na ocasião, nós tínhamos um camarada que tocava no louvor, lá no nosso grupo pequeno, e ele só sabia tocar 2 músicas. Hoje ele já toca um monte já tem violão importado, já virou músico, mas na época não, na época ele estava começando, e ele só sabia tocar 2 músicas. Mas toda vez quando a gente chegava no grupo pequeno, ele tinha escolhido exatamente a música que Deus falava. E a música diz assim: só de ouvir tua voz. Nós vamos cantar essa música agora, querido. Essa música é muito especial para nós. Porque quando nós ouvimos o nome do Senhor Jesus, Ele pode transformar a nossa história. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Hoje, eu quero convidar você que levantou a mão, se reconciliando, entregando a tua vida a Jesus, a passar aqui nessa sala do vidro. Eu não vou chamar você aqui na frente hoje. Aqui do lado nós temos uma sala de vidro. Assim que terminar o culto, eu vou para lá e eu vou te esperar lá, porque eu quero dar um abraço em você. Mas agora nós vamos cantar essa canção. E cante com ardor no coração, com alegria, com motivação. Que Deus nos abençoe.